Olá, meu nome é Liz Valente, eu estou aqui com a Joyce Gregório e a gente vai apresentar o trabalho Forma Urbana Sensível à Água, estratégias projetuais para ampliar a integração entre cidades e rios a partir da linguagem de padrões de Christopher Alexander. Esse trabalho foi produzido também com a colaboração da Maressa Fonseca e Souza e da Evelyn Coelho. O crescimento urbano acelerado e não planejado tem levado a uma série de desafios socioambientais, entre eles a gestão sustentável dos recursos hídricos urbanos. Todos nós, né, temos necessidade de água. No entanto, nosso estilo de vida e os processos de produção de cidades estão em desarmonia com os rios, o que resulta em uma crescente depreciação desse recurso primário à vida. Diante de recorrentes eventos extremos associados a mudanças climáticas e debates sobre sustentabilidade, resiliência urbana, se fazem cada vez mais necessárias abordagens de planejamento que sejam sensíveis aos ciclos naturais, integrando estratégias para problemas ambientais por meio do que chamamos de soluções baseadas na natureza. O Christopher Alexander é um arquiteto urbanista que vai abordar em seus livros algumas dessas soluções baseadas na natureza e como aplicar isso no planejamento urbano através do que ele chama de padrões. A teoria dele é descrita nos livros A Pattern Language, de 1977, traduzido para o português como uma linguagem de padrões, e a gente vai adotar essa nomenclatura, e o seu livro The Timeless Way of Building, que não tem tradução em português. Então, tem muitas publicações que defendem a importância da integração da cidade e os rios urbanos e apontam a necessidade de buscar soluções sustentáveis e sensíveis aos ciclos naturais. A gente cita aqui algumas dentre elas. E também encontramos alguns autores que procuram sistematizar os padrões do Alexander de modo a considerar as suas contribuições para o tema da sustentabilidade urbana. A gente destaca aí o trabalho da Andrade e da Molek, que tenta organizar esses padrões de acordo com alguns princípios da sustentabilidade. Mas nós não encontramos estudos que investigam como os padrões podem ser usados especificamente para ampliar a integração entre cidade e rios urbanos. E aí surgem essas questões, né? Como ampliar a sensibilidade à água na forma urbana? E quais padrões desenvolvidos pelo Alexander podem contribuir para ampliar essa integração entre rios e cidades? O nosso objetivo, então, é identificar estratégias projetuais para ampliar a integração entre cidade e rios a partir da linguagem de padrões de Christopher Alexander. Os procedimentos metodológicos que nós adotamos passam por essas etapas. Primeiro, uma revisão bibliográfica e crítica a partir da leitura do livro, A Linguagem de Padrões, e o livro The Timeless Way também, assim como realizar outras buscas bibliográficas de trabalhos semelhantes para melhor contribuir, compreender, as contribuições que o Alexander propõe no contexto amplo das soluções baseadas na natureza. Também separar padrões que podem ser úteis na sensibilidade à água, no contexto da forma urbana, e classificar esses padrões, sistematizar eles. E, por fim, organizar, esses achados de maneira legível e clara por meio da criação de tabelas e diagramas. Bom, o Alexander, ele escreveu com a intenção de abordar o que ele via como deficiências da arquitetura e do planejamento urbano modernos. Ele julgava esses ambientes estéreis, impessoais e muitas vezes disfuncionais. Então, ele estava em busca pela beleza, ele estava em busca de respostas de como aproximar os espaços construídos daqueles produzidos pela própria natureza. E tem essa frase enigmática aqui, importante, que alguém perguntou para o Brent Ryan quão importante realmente é o Alexander, e ele responde que provavelmente era um dos pensadores mais importantes do século, o que instigou a nosso interesse e curiosidade por aprofundar ainda mais nesse autor. No seu livro Timeless Way, ele começa dizendo assim: existe um caminho atemporal de construir. Tem 1000 anos e é hoje o mesmo caminho como sempre foi.
as grandes construções tradicionais do passado, as aldeias, tendas e templos onde o homem se sente em casa, sempre foram feitas por pessoas que estiveram próximas ao centro deste caminho. E aí, na busca por compreender esse caminho, ele desenvolve uma metodologia de projeto que se baseia no que ele chama de padrão. E a palavra padrão na literatura do Alexander se refere tanto a uma configuração do mundo real, uma constatação, quanto a um texto que apresenta um princípio projetual. E os padrões são apresentados como nessa imagem ao lado aqui, sempre com textos descritivos e um croquis, conceitual que resume o princípio norteador da ideia que ele está propondo ali. Quando pensamos na questão inicial, então, como ampliar a sensibilidade à água na forma urbana, a gente divide esses padrões em duas escalas, a escala urbana e a escala de edifício. No caso dessa pesquisa, a gente focou na escala urbana. E aí, como critério de inclusão e exclusão dos padrões, a gente tem para os critérios de inclusão os padrões que possuem menção direta no texto, a questão de pesquisa conforme detalhado no quadro ao lado, e a menção direta utilizando algum descritores, como água, corpos d'água, córrego, lago, lagoa, nascente, riacho, rio e pluvial. Já os critérios de exclusão aconteceu, né, para os padrões que não mencionam diretamente alguma aplicação relacionada aos rios e água, e os padrões que relacionam com a sensibilidade à água apenas na escala do edifício e não a escala urbana. Então, né, ao lado a gente tem essa tabela, onde tem a categoria A e B, a categoria urbana e de edifício. A categoria urbana, que é o qual a gente identificou e analisou, são os padrões que melhoram o acesso aos rios e à água, e a escala do edifício é os padrões que colaboram para o ciclo da água. E aí, dos 253 padrões que o Alexander ele aborda no seu livro, a gente selecionou 7 que vai ampliar a sensibilidade à água na forma urbana. Após a leitura cuidadosa, foram separados alguns padrões. E aí foram eles: paisagem rural, número 7, acesso à água, espelhos d'água e riacho, espelho d'água e piscinas. A posterior a isso, a gente usou os descritores. Então, após a análise dos descritores, a gente selecionou sítios sagrados, passeios tranquilos e jardim protegido. Após a leitura dos padrões, a gente confeccionou essa tabela. E aí, a tabela, ela possui 4 colunas, sendo a primeira traz o número e o nome do padrão, a segunda coluna, a descrição do problema, né, que o padrão aborda, a terceira coluna, como o padrão melhora os acessos aos rios e aos corpos d'água, e a última coluna é um croquis conceitual elaborado pelo autor, que faz uma síntese sobre o problema abordado. E aqui também, né, são mais um pouco da tabela, a continuação da tabela. E aí, na metodologia do Alexander, ele propõe que, uma vez selecionados os padrões para a solução de um determinado problema, é importante também conceber uma hierarquia entre esses padrões, de modo que, se eles trabalharem em conjunto, sempre que um problema é solucionado, a questão seguinte também é beneficiada, tangencialmente. E ele compara esse processo com a maneira como a natureza gera e produz os seus elementos. E aí, dentro desses 7 padrões elencados e analisados, a gente propôs essa hierarquia, partindo dos sítios sagrados, porque sem uma noção prévia do valor da água, não tem como buscar acesso a essa água. E, em sequência, espelhos d'água e piscina, porque envolve o banho, então precisa haver uma seleção do sítio sagrado e do local de banho, a preservação do acesso à água, que parece uma coisa tão óbvia, mas muitas vezes não acontece nas nossas cidades. Paisagem rural diz respeito ao manejo de áreas com rios e nascentes. Espelhos d'água e riachos se refere a corpos de água menores, né, não para banho, mas para contemplação, para outros usos. Passeios tranquilos se refere ao acesso de pedestres e o jardim protegido se refere à construção de um lugar de estar próximo a esses rios e riachos. Como conclusão final, a gente aponta que os padrões desenvolvidos por Alexander e sua equipe visavam gerar espaços vivos e eles se dedicaram a encontrar princípios norteadores que pudessem solucionar problemas essenciais da vida humana. O objetivo do trabalho de identificar estratégias projetuais para ampliar a integração entre rios e cidades a partir do livro A Linguagem de Padrões de Alexander foi realizado. Os padrões foram identificados, analisados e classificados.
E a gente considera as contribuições do Alexander para o planejamento urbano contemporâneo seminal, especialmente em se tratando de estratégias para formas urbanas mais sustentáveis e mais resilientes. Obrigada.